aí pessoal, beleza? Aqui é o Max do Classicossauro e eu voltei para conversar com vocês sobre mais um vídeo. Dessa vez com muita alegria, que faz muito tempo que eu quero começar essa sequência de vídeo, mas estava ainda na dúvida, achava que eu tinha que ver algumas coisas antes. E dessa vez então eu darei o pontapé inicial num vídeo que eu estou querendo fazer há muito tempo, que é o vídeo de, na verdade, um compilado de história da música. Olha quem fala. Eu tenho muita dificuldade com me locomover no decorrer da história. Então não sei se aquilo é antes, se aquilo é depois, se participa daquele movimento, se é desse. Como eu tenho contato com muito compositor, então essa dúvida é meio frequente. E fazendo os vídeos para o canal, a gente vai vendo mais ou menos as linhas, as datas, o que foi importante para aquele período, o que não foi tanto importante para aquele período, quais foram os representantes daquele período, por que essa obra faz parte desse período, quais são as características desse período. Então, nessa sequência de vídeos, que esse é o número 1, mas haverão muitos, acredito eu, nós vamos falar desde períodos, a características, tempo histórico, compositores, obras principais e por aí vai. Então esse vídeo será o de número 1, a história da música 1. Como será isso? Em que dia sairá? Como é que vai funcionar isso, Max? Então, esses vídeos sairão ou segunda ou quarta, porque eu estava vendo que eu já estava entrando no barroco, nos vídeos de corais lá, que vocês já devem ter percebido que eu coloquei, que tem parte de laços, palestrina, esse povo, mas ficou muita coisa para trás e eu vi que estava ficando muito disperso. Então como é que será? Eu vou fazer um vídeo da história da música, dar uma explicadinha ali, dar uma amarrada, e tudo que eu falar ali dentro do vídeo da história da música que eu conseguir uma gravação, depois eu escuto e faço um vídeo próprio da gravação, mas aí vocês já vão estar situados mais ou menos como é que vai funcionar. Então esse vídeo sairá um vídeo de história da música e depois sairão os vídeos das gravações faladas dentro da história da música. Eu espero que tenha ficado um pouco claro, né? Bom, vamos começar então, porque senão esse vídeo ficará gigante. Esse é o vídeo da história da música número 1, que eu coloquei o nome de O Início. E no índice dele nós temos o seguinte, 5 tópicos. Vocês podem ver os monges rezando, hein? Nós vamos falar de canto gregoriano nesse vídeo. Em número 1 nós temos canto gregoriano, número 2 nós temos música profana, número 3 ars antiqua, número 4 ars nova e número 5 nós vamos falar um pouquinho do Guillaume de Machaut, que é um compositor muito importante pro final da Idade Média e comecinho do Iluminismo. Então, em número 1 nós vamos falar agora um pouquinho do canto gregoriano. 1 de 1. Canto gregoriano é um gênero musical monofônico, acompanhado ou não de órgão, utilizado nos ritos da Igreja Católica. Acredito que todo mundo aqui já teve contato com música gregoriana. Música gregoriana é aquela música que, quando nós vamos nos mosteiros, no Mosteiro de São Bento, ainda nós temos aí em São Paulo a realização desse tipo de canto. É uma música monofônica, e quando eu digo isso eu quero dizer uma melodia só, de composição simples, praticamente dentro de uma oitava, o que caracteriza o canto-chão. Ele pode ser acompanhado ou não de órgão, pode ser só o coral ou pode ser acompanhado com órgão, mas quando eu digo órgão é aquele harmônico bem de leve, porque a intenção aqui é a letra, então nós precisamos ouvir a letra, e sempre foi utilizado dentro dos ritos da Igreja Católica. 1 de 2. Esses pontos vieram dos salmos judaicos e dos modos gregos, escalas, que no século VI foram filtrados por Gregório Magno I para fazer parte do culto católico. Então essas características do canto gregoriano e os próprios textos vieram dos salmos judaicos e a música, né, a construção musical, veio dos modos gregos, que a gente fala um pouquinho de escala, né, a própria construção da música. Que lá no século VI teve aí um estudo, teve
um planejamento de Gregório Magno para que o que poderia ser inserido dentro do culto da Igreja Católica e o que não. 1 de 3. Somente o canto gregoriano poderia ser usado nos ritos católicos. A gente não poderia ter outra música. Hoje a gente vai na missa e encontra pandeiro, encontra guitarra, encontra bateria, encontra reco-reco, né? Mas naquela época, e aí estamos falando do século 6 e século 6 não, século 6 e século 7, o que era permitido dentro das abadias, o que era permitido dentro dos mosteiros, era somente o canto gregoriano. Não tinha para onde fugir, então tinha que aprender e cantar. Agora nós vamos falar um pouquinho da música profana. Max, o que se trata de música profana? É música do diabo, que é profano? Vou explicar para vocês. Música profana é toda e qualquer música que não sacra. Então nós temos a música sacra, que aí nós tivemos o exemplo do canto gregoriano, e do outro lado nós temos a música profana. Gente, música profana não leve profana no sentido do profano de hoje. Tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com coisas más. Tem a ver só porque não é sacro. Logo, ela é o oposto do canto gregoriano. Ela é vinculada diretamente às tradições e ao homem. O que o canto gregoriano não era. O que o canto gregoriano ele não era vinculado a tradições. Ele era vinculado a Deus, ele era vinculado ao sagrado, ele era vinculado ao não humano. Ele era vinculado às potestades, a Deus, a Jesus. E nós temos então a música profana, que ela já é voltada ao homem. Quando nós falamos em homem nesse período histórico, nós estamos falando de pecado, né? Então, por isso que o canto gregoriano não é voltado ao homem. E além de ser voltado ao homem, ela é voltada às tradições. Então nós vamos falar um pouquinho mais pra frente, se eu não me engano, sobre os trovadores. Ela era composta de canções de amor, sátiras políticas e danças acompanhadas de pandeiro, harpa, etc., que eram fáceis de serem transportadas. Então, resumindo, era a música do povão, né, gente? Era canções de amor, nós temos as declarações dos amados para os amantes, nós temos as sátiras políticas, olha, desde aquela época, e danças acompanhadas com pandeiro, harpa, que eram instrumentos mais fáceis, né, de se locomover. Quando eu digo harpa, eu digo aquela menorzinha. E aí vocês já podem ver como isso é ligado, esse tipo de música profana, ela é ligada ao homem, né? Ela é ligada à dança, ela é ligada à alegria, uma coisa que era muito mal vista, né? Naquela época, era vista como algo do mal, algo do diabo. As palavras são importantes para que as pessoas pudessem cantar. Então nós temos aí o diferencial entre gregoriano e a música profana. Na música profana nós temos a popularização. Eles queriam que todos cantassem, eles queriam a abrangência, que todos participassem. No gregoriano eram os monges que cantavam e acabou. Tanto que no gregoriano nós temos o latim, na música profana nós temos o francês, que era a música ali onde se foi desenvolvido inicialmente. O motete sai da igreja e vai para a casa dos nobres. Logo, por isso, foi desligado do sacro. Então nós temos o desligamento das abadias, do lugar sacro, do lugar sagrado, para as casas dos nobres, o que falaria, saiu da igreja, não é de Deus, entrou na casa de um humano qualquer, do diabo, né, como eu já expliquei. Os trovadores são responsáveis pela maior contribuição a esse gênero por seus poemas. Então nós tivemos aí a grande colaboração dos trovadores por seus poemas. Eles escreviam poemas e logo eram musicados e entrava para a música profana, né? Porque não falava-se de Deus, né? Falava sobre temas corriqueiros. Do sul da França às cortes europeias. Então nós temos aí o nascimento desses poemas, dessas músicas do canto profano no sul da França para as cortes europeias. Isso foi ganhando gosto, né? Joachim Desprez é um exemplo de músico que escreveu tanto música sacra como profana. Então nós temos compositores que escreviam os dois lados. Eles escreviam tanto música sacra, ou canto gregoriano, não escreviam canto gregoriano, eles escreviam baseados em canto gregoriano, com os textos sacros, escreviam as músicas deles, mas também escreviam música profana, para o povo, para se executar em festas, para se executar em lugares fora de abadia, né? Então eles queriam ali ter os dois públicos.
ela contribuiu para a literatura na época de Carlos Magno. Ela, e eu quero dizer, o canto profano. Então nós temos, claro, que a contribuição para a literatura, porque ela saiu dos poemas, né? Então nada mais digno que isso. Agora nós vamos falar um pouquinho da Ars Antiqua. Max, o que é Ars Antiqua? O que é Ars Nova? Vou aqui explicar um pouquinho para vocês. É o nome dado à música feita na França, do século IX ao século XIII, pelos compositores da chamada Escola de Notre-Dame de Paris. Então nós temos esse grupo, que será explicado no próximo tópico, a Escola de Notre-Dame de Paris, e essa música é reproduzida por eles e também por outras escolas, mas essa é a mais forte, nós damos o nome de Ars Antiqua. A Escola Notre-Dame de Paris é um grupo de compositores entre os séculos XII e XIII que se especializaram em música sacra polifônica e cuja obra foi registrada no Grande Livro dos Órgãos. Então nós temos aí esses compositores, esses músicos do século XII ao século XIII que se especializaram em música sacra, mas não em música sacra gregoriana, em música sacra polifônica. Então nós temos aí o início da polifonia, né? Nós temos aí a vontade de querer sair de uma voz só para várias vozes e a quebra de todos cantarem o mesmo texto, e sim da polifonia em si, né? Da divisão de vozes. Tem como forma principal a composição do órgão, a adição de uma ou mais vozes ao canto-chão. Como eu já falei, já tinha esse desejo de pegar o canto gregoriano e colocar mais vozes aí, né? Tem como compositores principais o Leonan e o Perotin. Como vocês podem ver entre parênteses aí, nós temos as datas de nascimento e morte desses compositores. A Ars Antiqua representa o início da polifonia na música ocidental, e ela foi basicamente destinada ao uso religioso. Então nós temos a Ars Antiqua como o início da nossa polifonia. O que nós entendemos de polifonia hoje começou lá antigamente na Ars Antiqua com a escola de Notre-Dame. E ela foi destinada exclusivamente ao uso gregoriano, inicialmente, né? Depois ela teve mais subdivisões. Guido de Arezzo foi um monge italiano e regente que criou a notação moderna, criando o tetagrama e aposentando os neumas. Então nós temos esse personagem muito importante, tanto que eu coloquei até a foto dele aí, a foto da estátua dele, o monge Guido, que ele foi lá e falou assim, vamos tentar organizar isso? Então ele deu o tetagrama pra gente, as linhas, né, para nós escrevermos as pautas, e ele deu também o nome das notas musicais, que foi inspirada num salmo, que depois vocês podem pesquisar aí, que é bem interessante, aposentando os neumas, né? Não de fato aposentando os neumas, não é que depois do Guido se teve aí, vamos queimar todos os neumas, não foi isso, hoje se lê em neuma, né? Até hoje nós temos composições quadráticas. Mas depois disso ficou muito mais fácil a leitura, se popularizou a leitura, né? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a Ars Nova. A Ars Nova tem-se como novo método de notação musical, logo propiciando um novo estilo. Então nós estamos saindo da Ars Antiqua, partindo para a Ars Nova, como se fosse um novo método de leitura, como se fosse um aprimoramento da leitura, um novo estilo, uma nova maneira de se fazer música. As diferenças maiores entre a Ars Antiqua e a Ars Nova aparecem nos campos rítmicos, harmônicos e temáticos, sendo mais privilegiada a música profana. Então nós temos a Ars Antiqua privilegiando mais a música sacra, aqui nós temos a Ars Nova privilegiando mais a música profana. E nós temos como principais motivos aí de diferença entre elas os campos rítmicos, então os ritmos, os harmônicos, então nós temos a parte de harmonia sendo aprimorada, e também os temas, né? Nós aprimorando os temas, adquirindo outros temas para a melhoria da própria música. Em questão de notação, nós temos melhoras na pauta, então a melhora do pentagrama, a modificação dos desenhos e dos valores das notas, o sistema mensural.
Então nós temos a modificação dos desenhos das notas, modificação dos neumas e também a modificação dos valores. Aqui nós temos valores de notas. Essa vai durar mais, essa vai durar menos. O Guido, ele deu o nome às notas e deu algumas mudanças. Então, ó, essa nota é diferente dessa nota porque essa é mais aguda, essa é mais grave. Aqui nós temos de fato o sistema mensural, que ele vai falar, olha, além dessa nota ser mais grave e essa ser mais aguda, nós temos essa ser mais longa e essa ser mais curta, como nós temos hoje. O bispo Philippe de Vitry foi um compositor, matemático, musicólogo, etc. Que esse bispo foi tudo na vida, não sei como consegue fazer isso. Que em seu tratado Ars Nova Musicae, do ano de 1320, tratou o termo em questão de forma mais séria e mais didática. Então nós temos aí o nosso bispo Felipe, que foi o primeiro tratado, a primeira forma escrita que nós temos os documentos que nós podemos ver a tal, né, da Ars Nova. Então ele escreveu um tratado só sobre isso. Já havia-se naquele tempo, nessa época que ele escreveu o tratado, o trabalho com Ars Nova, mas não havia nada escrito, nada bem sistematizado, nada didático. Então ele falou, tá bom, então eu vou pegar tudo que eu uso e vou escrever um tratado, né? O que se pode fazer e o que não se pode fazer. O último tópico que nós vamos falar aqui é sobre o compositor, o Guilherme de Machaut. É o nosso último tópico. Eu já acredito que vocês estejam um pouco cansados. Esse vídeo foi um pouquinho mais comprido, mas eu prometo que os próximos, como serão mais fragmentados, serão vídeos mais curtos. Acredito de 4 a 5 minutos cada um. Então nós temos 2 pontos aqui para falar do Guilherme de Machaut. Como vocês podem ver, entre parênteses, nós temos o ano de nascimento e o ano da morte dele. Então, Guilherme de Machaut foi um compositor e poeta francês. Ele recebeu uma sólida educação musical, literária e humanista em Reims e em Paris. É considerado o maior compositor da França do século XVI. Usou e abusou do que a Ars Nova poderia lhe proporcionar. Por isso que ele é um grande representante da Ars Nova e por isso que nós estamos falando dele aqui. Como ponto alto de sua composição, nós temos a Missa de Notre Dame. É uma obra mestra do período medieval. E é a primeira obra que nós vamos comentar aqui. Eu já consegui o CD, então eu vou escutar ele. E eu não sei se esse vídeo sairá na segunda ou se sairá na quarta, mas o próximo vídeo depois desse que vocês estão assistindo será o vídeo comentário então do Guilherme de Machaut sobre a missa dele, a Missa de Notre Dame. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Faz um tempo que eu estou querendo fazer essa questão histórica mesmo, de falar o que aconteceu, o que não aconteceu, os fatos que rondaram aqueles compositores, aquelas obras. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade de colocar nos comentários. Não deixem de avaliar esse vídeo, isso é muito importante. E não deixem também de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Até o próximo vídeo e falou!